Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu não sei que horário que vocês vão ver esse vídeo, mas eu estou aqui para que a gente possa estar fazendo, né, essa aula, que é uma aula, eu vou tentar ser o mais curtinha possível, é uma aula de inauguração do nosso grupo, né, Os que Despertam. É uma aula que vai trabalhar com a ideia do conceito, né, do despertar, da consciência, dessa coisa de sair da Matrix, de entender a possibilidade de percebermos um mundo muito maior, né? Uma situação muito maior do que nós temos aí perante a toda a ideia do Matrix e de tudo que isso condiciona como medo para a gente, né? Então, nós vamos fazer aí uma aula onde o tema é Matrix e o medo, né? O que é essa Matrix? Por que ela causa esse medo? E do que literalmente nós temos medo, né? No caso, contando com essa ideia de Matrix. E eu vou iniciar, né, esse estudo e complementar ele com algumas ideias de alguns sites. Depois eu vou colocar aqui na descrição para que vocês entendam os links para vocês poderem acompanhar e irem até lá, porque eu não vou poder ler eles inteiro, vou pegar uma parte para a gente poder ter um entendimento, mas eles vão estar ali, né, para que vocês possam fazer essa pesquisa, ler com mais calma, com mais profundidade, fazer literalmente os estudos que vocês desejam, né, as análises que vocês precisam. Então nós vamos começar com um conceito muito interessante que eu consegui aqui, nós vamos trabalhar em especial com dois sites, tá? O primeiro é o Saindo da Matrix, né? Onde ele fala sobre a grande consciência. Então nós vamos ter aqui alguns conceitos baseados nessa ideia da consciência, mas em vários vertentes, né? Então, por exemplo, na física, no Vedanta, no budismo, no taoísmo, na cabala, no cristianismo. Então, são várias formas da gente visualizar o que seria a consciência. Então, vamos lá. Pela física, nós temos assim: quanto mais eu observo o universo, mais ele se parece a um grande pensamento de que há uma grande máquina por trás de tudo isso. Essa frase foi dita por Albert Einstein e ele nos traz uma ideia diferenciada do que é a consciência, né? Mais relacionada à ideia do universo, mais relacionada à ideia de um pensamento que auxilia esse universo a se movimentar, a existir, né? Nós também temos aqui uma segunda área voltada para a física também, agora do Amit Goswami, onde ele fala: o universo é autoconsciente através de nós, né? Olha que incrível isso, né? Você entender que o universo, quando ele considera o universo, ele considera as galáxias, ele considera os planetas, ele considera tudo que envolve essa cosmologia, né? E aí, quando ele fala o universo, é a autoconsciência através de nós. Então, quando você tem a percepção de que você não é sozinho, de que você não é único, né? Você já entende que existe aí uma consciência muito maior que rege não só a nós como indivíduo, mas também que rege a todo um planeta, nosso planeta, mas também toda a Via Láctea, todo o cosmos, todo o universo, né? Então, sem uma ideia de o que é esse universo, enfim, não importa, né? Quando a gente toma consciência disso, a gente entende, né, que fazemos tudo parte de um grande, né, de um grande projeto, né? No Vedanta, né, que é uma linha hindu, né, ele trabalha assim, que o Nama são os arquétipos transcendentes, né, e Rupa é a sua forma imanente. A consciência universal é o Brahma, né, Brahma, que é o ser fundamental e único, e esse Brahma existe para além de Maya, né? Daqui a pouco eu vou explicar o que seria esse Maya. E todo esse universo sobre o qual falamos e pensamos nada mais é do que o Brahma e nada mais existe além dele. Então, o que seria esse Nama? Nama são os arquétipos transcendentes. Então, seria todas as personalidades, tudo o que transcende junto com esse planeta, com esse mundo, com esse universo, com esse cosmos. O Rupa é a forma imanente, é tudo que, de certa forma, acaba tendo forma e influencia esse universo, né? A consciência universal é o Brahma,
que é o ser maior, que seria a criação, numa espécie, digamos, muito maior, como não só como um ser, mas como uma energia, algo que dá uma criação, né, sobre tudo e todos. É o ser fundamental e único, né? Ele, junto com toda essa criação, ele existe para além de Maya. O que é Maya? Maya, para os hindus, é ilusão. Então, esse Brahma, né, que é essa entidade maior, esse criador, ele está para além do que a gente imagina, está para além do que a gente quer acreditar. Independente da gente acreditar, ele existe, ponto, né? E todo esse universo sobre o qual falamos e pensamos, quer dizer, esse universo que a gente vive, ele não é nada mais do que o próprio Brahma, né? Que é a consciência de Brahma sendo visualizada, sendo sentida, sendo percebida, sendo criada através de si mesmo, né? E nada mais além disso existe, né? Brahma é tudo e é dele que vem isso. Então a gente poderia dizer que Brahma é Deus, é o Criador, é a criação, né? Isso para Vedanta, para a Índia, né? Para a área mais hindu. Aí a gente vai para o budismo. Budismo, existem aqui umas palavras que eu posso confundir um pouquinho, mas vamos lá. O Nirmanakaya e Sambhogakaya são os reinos materiais e das ideias. O Dharmakaya, acima desses reinos, é a consciência única que os ilumina. Na realidade, só existe o Dharmakaya, né? Então, ele entende que existem vários universos, vários reinos, mas que existe um principal, e desse principal, a gente, tomando consciência dele, a gente entende que existe todo um universo sobre isso. Olha só que interessante, né? A gente perceber, a cada cultura, a cada entendimento, a cada área de estudo, a gente visualiza que a consciência é vista de uma maneira certa, de uma maneira diferenciada. Mas o que é mais interessante é a gente entender que tudo tem a ver com uma única ideia. Quando se toma consciência de alguma coisa, você consegue perceber que essa coisa indica o algo maior, que é o macro, ligado ao algo menor, que é o micro, e esse macro e micro, de certa forma, é visto como um todo. É como se ele fosse a única formação, algo que está ali condensado e que vivencia aquilo de uma forma muito, mas muito assim, digamos, unida, mas ao mesmo tempo muito individual. Um influencia na existência do outro, mas mesmo assim eles ainda existem como individualidades, né? O universo é um universo por si só. O ser humano, quem habita esse, no caso nosso planeta, somos seres por si só. Mas todos nós vivenciamos unidos a uma única consciência. Então essa consciência que dá o gás, a existência para toda essa ideia de que nós somos. Na realidade, o que ele quer dizer é que somos todos um. Né? Unicamente isso, somos todos um. E quando a gente tem essa consciência de somos todos um, a gente pensa inclusive numa coisa muito simples, muito básica, né? Se somos todos um, eu não vou fazer mal a, por exemplo, a natureza, porque eu fazendo mal à natureza, eu estou, de certa forma, indireto ou diretamente, fazendo mal a mim mesmo, né? Eu não vou fazer mal ao próximo, porque de uma forma ou de outra, aquele próximo, ele é uma parte minha. E por que ele é uma parte minha? Por que a natureza é uma parte minha? Por que tem uma parte minha na natureza, tem uma parte minha no ser que está lá? Porque todos nós somos feitos da mesma criação, viemos da mesma criação. Nós viemos da mesma ideia. Cada um na sua individualidade, mas a gente só existe e coexiste através de uma criação. E essa criação, ela é o que nos une. Ela usa formas diferentes, mas a ideia existencial é a mesma, a criação. Então, quando eu tenho essa consciência, eu não tenho por que fazer mal à natureza, ao que está externo e a qualquer outra pessoa. Porque eu entendo que fazendo mal a todos esses que eu comentei, eu estarei indiretamente fazendo mal para mim. Então, é algo de consciência. A consciência é exatamente isso, tomar a ideia de que nós não estamos sozinhos, isolados, largados, abandonados, mas que nós fazemos parte de uma grandiosa obra, né, macra, né, o macro quer dizer, e que essa obra, ela é sustentada por uma criação
que dá vida desde o micro ao macro e que um convive junto com o outro. É a mesma ideia do yin yang, né? Depois eu vou postar aqui para vocês entenderem. O branco está inserido no negro, o negro faz parte do branco, o branco faz parte do negro. E é uma única coisa. São as duas polaridades que não conseguem viver só. Elas não podem viver só, né? Inclusive essa a próxima parte, né? O yin yang, que é um símbolo taoísta, onde o yang é a parte clara, o símbolo masculino, e o yin é a parte escura, o símbolo feminino. O yin e yang tem a ver com o yang sendo o reino transcendente e o yin o imanente. Transcendente é aquilo que é além, né, do material, além do que se vê. O imanente é o que existe, o que é concreto, o que está ali, né? Aquilo que permite, ora trevas, ora luz. Isso tudo é o tal, né? Que seria a criação, que é o que dá a vida, que dá a criação para o yin e yang, né? E o uno, que é esse completo, ele transcende suas manifestações complementares. Ele passa daquela ideia de simplesmente ser. Ele é simplesmente. Então, esse é um assunto muito interessante. A gente pode estar aí seguindo ele para muito mais frente. Eu vou deixar esse link aqui no vídeo para vocês lerem com mais calma. Existem outras definições da consciência, mas eu queria trazer essa ideia da consciência primeiro, para a gente entender o que é essa ideia do Matrix e do nosso grupo. Da onde vem essa ideia de sair da caixinha, expandir a consciência, sair da Matrix, né? Eu acho que o ideal é a gente entender toda essa possibilidade de início, para a gente entender todo o processo, né? E não é chegar num final, mas chegar ao caminho e seguir, né? Porque nunca vai existir um final. Nunca vai existir um infinito, né? O infinito é infinito, é ilimitado, né? É a ideia do conhecimento. Quanto mais você estuda, mais a sua consciência expande e mais você vai tendo o desejo de aprender. Porque essa é a ideia, né, do todo, essa é a ideia de tudo. E aí a gente vai sair um pouco da ideia da definição da consciência e nós vamos para o nosso trabalho diretamente, para a gente não perder muito tempo. Como eu falei, a gente vai ficar aqui por mais ou menos, no máximo uns 40 minutos. E eu quero fazer uma coisa menor para não ficar tão cansativo, né? Então, vamos lá. A gente falou sobre a consciência, algumas definições baseadas em disciplinas como a física. A gente colocou até a física quântica, que o amigo Gaussian trabalha muito com essa coisa da física quântica. Mas a gente também trouxe ela baseada em algumas religiões, algumas ideias, né, hindu, budismo, né, o taoísmo, mas como eu falei no site lá, onde vocês vão poder estudar com mais calma, tem outras definições que vocês vão entender a mesma coisa, é a mesma ideia. A diferença é as fórmulas, os rótulos que se colocam, enfim. Mas na realidade nós vamos agora aqui diretamente para o nosso trabalho, né? E isso tem a ver com a ideia do nosso tema de hoje, né? Que a Matrix nos traz o medo, né? E esse medo, ele nos traz a ideia de não ação, né? O medo em si, independente do que, de quem, quando, duração, o medo é uma atitude, por incrível que pareça, é um ato de inércia, é um ato de não ação. Então, toda vez que você tem medo de alguma coisa, tem medo de alguém, tem medo de determinada reação, ou efeito, ou causa, você fica inerte, você fica sem ação, você não segue, você não processa, você não caminha, né? O medo, ele literalmente, ele é paralisante, ele trabalha com essa coisa de paralisar. Então, toda vez que alguém quer colocar uma ideia de paralisar alguém, geralmente essas pessoas que trabalham com manipulação mental, e isso existe, muita gente diz, não é possível, isso existe, já foi usado por grandes pesquisadores, né, da CIA, da KGB, né, instituições que trabalhavam com a espionagem e trabalham, né, eu acredito que até hoje, de forma bem velada, mas eu acredito que até hoje exista essa possibilidade de a gente usar da espionagem através da
da manipulação da mente, da manipulação das ações das pessoas, de atitudes baseadas em ideias, em frases, em coisas que trabalham com essa paralisação. E no caso, a gente entende que a gente está inserido nisso de uma maneira muito inconsciente, sem a percepção disso, e que, de certa forma, é triste, porque a gente entende que, mesmo a gente estando consciente, para determinados assuntos, para determinadas ideias, nós nunca vamos conseguir sair dessa manipulação, desse tipo de amarra, de aprisionamento que a gente tem. Por quê? Porque, na grande maioria das vezes, o que acontece com o ser humano, o que acontece com o ser quando ele não tem consciência, ou tem muito pouca da consciência, é que tudo abala, né? Então a gente vê aí pela mídia, e eu não estou dizendo outra, eu estou dizendo todas as mídias, desde a televisiva até a noticiada, os sites que você, eu não vou colocar os rótulos, mas vocês entendem, existem os sites que trazem informações, enfim. E a gente sabe que esses meios de comunicações, eles têm uma base de interesse, então eles vão trabalhar com uma ideia que há interesse para eles, né? Então, existem muitas empresas, existem muitas pessoas, existem muitas personalidades que trabalham exatamente com essa ideia da gente entender, né, entre aspas, que determinada coisa é bom, que alguma coisa é interessante, que aquilo é primordial para a vida da gente, e a gente sabe que não é assim, né? Então, o tema do nosso grupo, do nosso trabalho, desse primeiro momento de estudo é: a principal ferramenta da Matrix para te manter dormindo, descansando, né, desacordado, é controlar você pelo medo. Então, parece até um pouco pesado isso, porque dá a impressão de que a gente é meio marionete. E na realidade, algumas vezes, eu diria na grande maioria das vezes, somos mesmos, né? O que é o Matrix, né? O Matrix, ele vem da ideia, esse aqui é um outro site que nós estamos trabalhando, chamado, deixa eu ver aqui o nome dele direitinho. O nome desse site, aliás, não é um site, é um blog, tá? É um blog do Márcio Okabe, tá? Ele é um escritor, né? Tem até alguns livros, e eu achei, assim, de todos os sites que eu já vi, os blogs, esse foi o mais completo, trabalha de uma forma muito interessante. É óbvio que ele trabalha com a ideia mais de empresas, de investimento e tudo mais, mas ele traz aqui em especial uma ideia muito interessante do que é o Matrix, do que é esse medo, do que é, assim, as razões principais para que a gente possa entender o que é que nos segura tanto nesse Matrix, o que é esse Matrix e qual é o poder que isso tem sobre nós quando nós não temos consciência, tá? Então, é possível sair disso? Né? Isso realmente tem força? Tem, né? Então a gente vai entender aqui, eu vou ler algumas partes, mas, de novo, esse site, esse blog vai estar aqui, vocês vão poder ler ele na íntegra e analisar com mais calma, tá? Então vamos lá. Confiança em Medo, né? O filme baseado nessa ideia, e aí a gente vai explicar. O filme Matrix é uma grande metáfora para uma sociedade no qual vivemos uma ilusão. E um dos ápices do filme é quando Neo, o personagem central, se depara com o dilema de tomar a pílula vermelha ou a pílula azul. Tomando a pílula azul, Neo volta à sua ilusão de vida superficial e segue sua vida. Se ele optar pela pílula vermelha, ele conhecerá a verdade que está por detrás do mundo que julga ser real, né? Para o além do Maia, né? Neo arrisca e opta pela pílula vermelha e conhece finalmente a complexa verdade por detrás do mundo de aparências. Então, realmente é uma ficção científica, né? Lógico que a gente tem toda aquela ideia, né, do efeito especial, de tudo mais. O Matrix hoje ele já está, acho que, se eu não me engano, já está na 4ª edição. É todo um trabalho, é todo um processo. Então, para quem nunca assistiu Matrix, eu recomendo, super recomendo, porque
é uma sequência de filmes extremamente interessantes para quem quer realmente entender essa ideia toda. Mas assim, eu digo, assim, já de cara, tem que ter, de certa forma, uma certa coragem, né? Porque quando você começa a trabalhar com essa ideia de Matrix, é um caminho sem volta. Você não vai conseguir mais ver o mundo de uma forma como antes. Não há mais o normal. Não, você nunca mais voltará àquele normal, entende? O próprio Matrix trabalha com essa consciência, e a consciência que vai se abrindo conforme você vai entendendo, mais ainda, vai te fazendo cada vez se afastar mais. Lembra que eu comentei isso? Quando a gente vai tendo consciência, isso vai se expandindo e você vai sendo levado a conhecer cada vez mais, e essa consciência vai se amplificando mais? Pois bem, é bem isso. E aí a gente vem, né, com a continuação, onde ele fala assim: estamos em um grande momento de transição da humanidade, né? Isso é extremamente explícito, não tem nem como ficar falando muito sobre isso. No qual estamos saindo de um mundo baseado no medo, na escassez, para um mundo baseado na confiança e na abundância. E realmente é isso, a base toda de toda essa transição, falando até pela ideia da transição planetária, como o documentário que o Chico Xavier comentou, mas sempre lembrando, não é uma coisa espírita, mas é uma coisa universal, né? É algo normal, é um padrão de todo o planeta passar por essa transição, né? Por essa evolução. Igual quando você está numa classe e você vai para uma outra, você passa de ano, você vai passar de nível, você vai fazer uma transição do, sei lá, do terceiro ano para o quarto, do primeiro colégio para o segundo, enfim. E todo o planeta, toda a humanidade precisa passar por isso, e vai passar, querendo ou não. E aí, aqui no nosso caso, a gente sai do medo da escassez, que é uma das bases das sensibilidades, dos sentimentos maiores que nós temos aqui no planeta, para um momento mais de confiança e de abundância. Por quê? Porque nós temos um potencial gigantesco, nós podemos ter muitas coisas, o que desejarmos, né? Nosso cérebro, nosso trabalho mental, nosso trabalho emocional, ele tem uma capacidade gigantesca, tanto que até hoje ninguém conseguiu decifrar a mente, decifrar o lado, né, de conexão entre mente e emoção, né, baseado até na psicossomatia, onde você tem pensamentos negativos atraindo determinadas doenças, e aí isso sendo apresentado no corpo, enfim. São coisas que muitas pessoas olham e falam assim: nossa, isso é real. É real. A gente vê aí no dia a dia as coisas acontecendo e a gente percebe que isso é real. Só que do mesmo jeito que a gente tem essa capacidade para nos derrubar, para nos destruir, para nos machucar no sentido de medo de escassez, né, paralisarmos, não crescermos, a gente também tem a possibilidade da confiança e da abundância. O que a gente precisa é simplesmente dar crédito a isso. Né? Primeiro, ter a consciência, tomar a consciência, perceber o que é isso. E segundo, fazer pequenas alterações que vão nos levando a essa ideia de entendimento, de sair de algo pequenininho, por isso que eu falo sair da caixinha, sair da Matrix e expandir a consciência, ampliar a forma de visão. E é exatamente isso que nós trabalhamos. E aí ele dá até uns exemplos assim, ó, o dar ao receber, né? Ou fechar um contrato, ou, né, ou continuar com o mesmo sócio, confiar ou não. Aqui ele está baseado em empresas, mas a gente pode falar isso o tempo todo: dar ou não uma caridade, né? Confiar ou não no chefe, né? Um esposo na esposa, né? Entender se é ou não válido seguir aquele caminho que eu estou seguindo, porque é um caminho que meus pais escolheram ou quero o caminho que eu escolhi. Tudo isso faz parte dessa ideia do medo e escassez versus confiança e abundância. E essa ideia do Matrix está muito ligada a isso, porque, olha só, ele até fala assim, ó, perceba que os nossos modelos mentais nos levam a tomar atitudes baseadas no medo e pensar no que falta. Então é difícil a gente entender nas coisas que a gente tem, olhar para tudo que a gente alcançou e dizer, poxa, se eu alcancei até aqui, eu posso alcançar muito mais, né? Tudo isso que eu tenho aqui, antes fazia parte da minha mente, dos meus projetos, desde os objetos até as pessoas, né? Eu não digo que a gente ficava pensando na pessoa em especial, que eu quero aquela pessoa daquele jeito, não, mas você desejava alguém que estivesse próximo, que tivesse esse condicionamento, e de certa forma você atraiu essa pessoa,
né? O que aconteceu a partir daí é outra consequência, mas de forma, né, muito assim, indireta, a gente sempre acaba atraindo determinadas situações que a gente planejou na mente. Então, se a gente consegue fazer isso, e geralmente é para as coisas mais negativas, por que não fazer isso com as coisas mais positivas? Né? Então, como ele fala, o medo está sempre atrelado ao faltar. Eu tenho medo de perder meu emprego, eu tenho medo de ficar sem dinheiro, eu tenho medo de... Sempre é um medo, sempre é um medo. Eu tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo das pessoas não me entenderem, eu tenho medo das pessoas não me aceitarem. Né? E isso diretamente está ligado ao dinheiro, porque tudo condiciona essa troca, esse dinheiro. E o dinheiro é uma energia muito forte. E não é negativa nem positiva, é só uma energia. E quando a gente tem consciência do que é essa energia do dinheiro, a gente começa a tirar o domínio que o dinheiro tem sobre nós. Entender da nossa, entre aspas, necessidade do dinheiro sem o domínio que ele nos pode trazer. Né? Então é uma percepção diferenciada. E aí ele fala várias ideias aqui, como por exemplo, alguns exemplos de livros que já traziam toda essa ideia antes do Matrix, como por exemplo Admirável Mundo Novo, ou então o 1984, Laranja Mecânica, que tem todo aquele trabalho de alguém que está ali condicionando, manipulando as mentes para fazer pensar determinadas coisas, para que aquelas pessoas não evoluam, para que elas continuem aprisionadas. E aprisionadas, acima de tudo, no quê? No medo. Na falta das coisas, na escassez, e não ter de forma alguma o desejo de crescimento, não ter a confiança de crescer, de ser abundante, né? Então, vamos percebendo essas ideias, nós vamos trazer muito isso nos nossos trabalhos, nas nossas aulas, e aos pouquinhos a gente vai trazendo uma coisa e vai linkando com outra. Outra coisa que é interessante que eu quero falar é assim, a ideia do certo ou errado é definido pela cultura, porque às vezes o que é certo aqui no Brasil, em outras culturas não é, né? Ou a vice-versa. E aí a gente entende que pessoas, né, podem controlar umas às outras atrapalhando isso, né? Pais vigiam seus filhos, vizinhos vigiam os vizinhos, aquela história da fofoca, professores vigiam os alunos. De certa forma isso não é ruim, né? Mas é uma coisa que já existe, é natural, mas querendo ou não, não deixa de ser um aprisionamento, né? O que é bom para mim pode não ser bom para você, mas eu te aprisiono nas minhas críticas, eu te aprisiono no meu desprezo em relação a você, porque você não faz uma coisa que eu acho legal, mas para você tá tudo bem, tá tudo tranquilo, e você tá fazendo aquilo, não tá fazendo mal para ninguém, nem a si, mas você não é condicionado para o bem por uma pessoa, mas é condicionado por outras. Então tudo isso é uma ideia que nos faz ficar presos, aprisionados a determinadas situações, e esse aprisionamento muitas vezes nos evita de agir, nos coloca numa inércia, né? E aí ele até fala aqui várias coisas. Hierarquia é um livro, né, que ele comenta aqui, que a Matrix realmente existe. E aí ele fala, o livro, né, faz uma exploração sobre como seres humanos vivem várias Matrix. Quer dizer, a gente entende que Matrix é como se fosse um sistema, tá? Fechado, vamos considerar uma caixa fechada, aonde ali dentro você é manipulado a sentir, a viver, a ser o que te impõe a ser. Então você tem uma Matrix para a família, você tem que ser condicionado a ser aquela pessoa porque a sua família deseja que você seja assim, mesmo que o seu íntimo quer ser outra pessoa. Você é condicionado a uma Matrix na escola, porque se você for uma pessoa diferente, você não vai ser aceito na turma, não vai conseguir ter um grupo para poder formar um trabalho e tirar notas. Você não vai ser aceito no trabalho, as pessoas não vão querer trabalhar perto de você, você não vai ser aceito nas empresas, então você pode não conseguir emprego. Quer dizer, tudo é uma base de Matrix, tudo é uma base de uma caixinha, são várias caixinhas onde a gente vai se adaptando, vai se encaixando literalmente para ser aceito por aqueles locais, porque aqueles locais querem que você seja nesse modelinho, mas você quer ser no outro modelo, mas não pode, porque você tem que ser condicionado a ser aquilo o que te impõe de ser. E sendo imposto isso, você não tem a liberdade
de ser o que você é. E não tendo a liberdade de ser o que você é, você age sem agir. Você deixa de agir. Não tem atitude, não tem ação. E cria um medo de tudo que você fizer. Pode te tirar daquela caixinha, daquele condicionamento, daquela matriz, daquele grupo, daquele nicho que você foi aceito. Então a gente aqui tem várias ideias e aí a gente vem com uma coisa que eu posso finalizar aqui o nosso trabalho, que a gente já está até se estendendo, posso só 10 minutos, mas eu vou finalizar e vou, de certa forma, já seguir por finalização do trabalho, da nossa aula de hoje. A gente falou sobre tudo isso, né? Consciência, matrix, medo, escassez, confiança e abundância. Mas e aí? Tá, a gente entende que tem uma matrix, a gente entende que tem um sistema que nos aprisiona, a gente entende que tem alguma coisa que nos manipula para ter medo, para não ter a conquista. Mas ok, eu já entendi isso, tenho consciência, mas como é que eu faço para sair daí? Como é que eu faço para sair dessa matrix, dessas caixinhas criadas? E aí eu vou ler essa parte. E aí, como eu falei, a gente pode continuar isso, vocês vão lendo isso mais para frente. E aí é assim, como sair da Matrix. O primeiro passo para sair da Matrix é a necessidade de tomar a pílula da verdade, de ter consciência da realidade. O passo segundo é se conectar com outras pessoas que pensam da mesma maneira que você, que tenha consciência aberta, expandida, como você está querendo ter. Porém, é preciso ter coragem de assumir essa realidade, porque quando você assumir essa consciência, você vai ser visto pelas pessoas como alguém não grato, porque você não vai mais caber nas caixinhas, você não vai mais se encaixar em todas as caixinhas como querem, né? E além disso, você vai ter que aprender a se comunicar para que as pessoas entendam que você não quer gerar um conflito, você não quer mudar nada, você simplesmente não aceita mais aquilo. E é um direito seu não aceitar mais. Seguir o teu caminho, tomar consciência e ir além. E aí as pessoas vão acreditar nas mudanças porque vão ver que você está mudando, vai ver a tua qualidade de vida e irão se identificar. E essa identificação vai criar novas conexões. E essas novas conexões vão criar novas consciências. E essas novas consciências vão todas formando novos grupos conscientes que vão seguindo rumo a uma transição, né? E a gente diz transição planetária porque é algo cósmico, algo grande, algo macro, né? E aí a gente diz assim, o ingrediente mais forte de tudo isso, o mais importante que a gente pode ter nessas mudanças, se chama confiança. Então, quando a gente consegue perceber por esses tópicos aqui, que é ter consciência, né, querer realmente a verdade, né, porque a gente entende aqui que a gente não tem a verdade, a gente não vive uma verdade real, a gente vive uma verdade imposta, e essa verdade imposta, ela não é, na grande maioria das vezes, o que a gente vê. Porque quando a gente começa a ter consciência, o simples fato de você estar aqui olhando isso já te indica de que você já não quer mais fazer parte daquelas caixinhas. Você já está tendo uma certa consciência, por isso que você está aqui, né? Então a gente tem ali a pílula da verdade, onde você cria consciência. Você consegue perceber as coisas, você consegue se abrir e entender que o mundo é muito maior do que só aquilo que te colocam para aceitar. Depois a gente começa a entender de que aqueles grupos que a gente faz parte já não tem mais a ver com a gente. Então a gente começa a se conectar com outras pessoas e isso é instintivo. Porque como você vai mudando, você já não vai mais se adaptando àqueles lugares, mas você vai se adaptando a outros, você vai atraindo outras pessoas que vão tendo a mesma ideia. Exatamente o que está acontecendo no nosso grupo, né? O simples fato da gente estar, né, aqui junto, procurando buscar conhecer, já indica que a gente está se conectando com outras pessoas. Além disso, a gente tem que ter a coragem de ir aos pouquinhos largando, né, aquilo que para a gente é cômodo, é confortável, e entendendo que aquilo já não é mais tão interessante. Então, ter a coragem de mudar, de alterar, de se aceitar diferente,
né? Outra coisa interessante também é o aprender a se comunicar com as pessoas que não querem sair. As pessoas que ainda entendem que aquilo ainda é importante, que aquele nicho dela, mesmo sendo estranho, mesmo sendo esquisito, elas não criaram consciência. Então a gente tem que ter o respeito, a empatia de entender que ele vai chegar no momento dele, mas que agora é o nosso momento. Então a gente não vai obrigar ninguém, a gente não vai desrespeitar ninguém. Outra coisa é a ideia de aceitar e acreditar nas mudanças. Eu estou mudando, isso está me fazendo bem, isso vai melhorar para mim. Então deixa as mudanças virem. Não segura, não tenha medo, segue. E acima de tudo, vai acreditando que essas conexões vão te levando para os lugares e vai entendendo, vai aceitando, vai trabalhando com a intuição. Confia na sua intuição. E acima de tudo, confia em você, né? Então assim, para a gente encerrar de vez esse primeiro momento de estudo nosso, é bem isso o trabalho, né? A gente só está começando o nosso trabalho de formiguinha, mas eu quero que vocês entendam que acima de qualquer coisa, todos que estão nesse grupo, que participam ou não, que só ficam olhando ou não, já estão sendo trabalhados nessa alteração. Já estão sendo trabalhados nessa consciência, já tem uma consciência maior e diferenciada de todo um outro nicho. E isso não torna vocês maiores ou melhores de que ninguém. Vocês simplesmente estão tendo uma ativação conforme a vivência de vocês, conforme o trabalho que vocês têm de bagagem experimental, de experiências de vida, que vão entendendo que determinadas coisas já não coincidem mais com vocês. Agora, acima de tudo, é entender que muita gente me pergunta, nossa, parece que eu tô ficando doido. Não, você não tá ficando doido. Pelo contrário, você tá literalmente tomando consciência. E esse tomar consciência, às vezes, dá um baita medão. Porque você se olha e muita gente diz assim, por que você não faz isso? Por que você não age dessa forma? E você, às vezes, age de uma forma diferenciada, que as pessoas dizem, você é boba, você é antiquado, enfim, você é louco, você fica imaginando as coisas. Mas entendam, as pessoas não estão dentro de você. As pessoas não entendem o que você está vivenciando e não são obrigadas a isso. Mas você entende que aquilo está te fazendo bem e que o que tem lá não está mais fazendo bem. Então é um direito seu simplesmente pegar as suas ideias, a sua energia e mudar devagar, mas sem obrigar ninguém a entender ou aceitar ou querer fazer o que você está fazendo e, acima de tudo, confiar. Confiar em você, na energia do cosmos, na energia do Criador, seja lá o nome que você dê para esse Criador. E eu agradeço, né? Encerrando já o nosso estudo de hoje. Eu falei que a gente ia levar mais ou menos uns 40 minutos e eu tô aqui segurando os minutos, mas eu espero que vocês tenham entendido, né? Vai haver dúvidas, lógico, podem me procurar no privado. Esse vídeo aqui, ele está sendo posto aqui no YouTube, mas nós temos um grupo no WhatsApp chamado Aos que Despertam, então quem tiver interesse vai ter um link aqui, vocês podem nos procurar por lá, vai ter todos os links dos sites, dos blogs que eu usei, e aí eu fico aqui à disposição, e esse é só o primeiro trabalho, né, onde a gente fez aí o tema da Matrix e o medo, então isso é só o comecinho de tudo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu agradeço a atenção de todos, peço desculpa pelo enorme vídeo, mas a gente toma como uma aula e eu espero que tenha sido agradável a vocês. Para mim foi muito bom. Até um próximo encontro. Abraço de luz, Avanes, e até mais. Tchau, tchau.